Olá, eu sou Diana Medina e estou aqui para apresentar o jogo da memória, que é um aplicativo que está na web de livre acesso. Sou doutoranda no programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade de Brasília, sob a orientação da professora doutora Virgínia Tiradentes Souto, da linha de pesquisa Imagens, Visualidades e Urbanidades. Peço licença para apresentar, dividir com vocês o arquivo de uma gravação que eu fiz do jogo, né? O jogo em si, para que vocês tenham uma ideia do que a gente vai estar falando. E seguiremos. O jogo da memória, a fotografia em diferentes temporalidades. Minha avó materna, Dona Nedina, não gostava de espelhos. Segundo ela, os espelhos lembravam insistentemente a sua idade. Não se sentia como os espelhos indicavam e se surpreendia com a passagem do tempo no seu corpo, cada vez que se via num. Nosso corpo é testemunha clara da passagem do tempo em nossas vidas, cada ruga que nos é acrescentada na passagem dos anos. A fotografia faz o trabalho de registro dessas transformações e nos indica que o tempo passa para todos. A grande maravilha, quando a fotografia foi inventada em meados do século XIX, foi conseguir congelar o tempo. A similaridade entre a fotografia e o espelho foi logo exaltada. Mas a fotografia tinha algo de melhor em relação ao espelho. Ela conseguia paralisar e preservar a imagem. Anos depois da sua captura, a imagem ainda continuava ali, imóvel e testemunha de um passado que aconteceu. O, entre aspas, isso foi, que Barthes assinala em seus escritos. Nesse texto, apresenta o jogo da memória num jogo de cartas instalados na web, não responsivo, relacional e que tem na fotografia uma imagem dialética que reflete diferentes temporalidades. No jogo da memória, temos 10 pessoas em temporalidades diferentes e temos que encontrar os pares de cartas através de algum dado possível. A cor da pele, cor de cabelo, rosto, sorriso, algo que permaneça nessas pessoas mesmo depois de alguns anos passados. As transformações são muitas e a dificuldade de conclusão do jogo é considerável. Mas no jogo da memória não deveria ter pares idênticos. A pessoa que cada par, a pessoa de cada par permanece a mesma, como a fotografia afirma a passagem do tempo nos nossos corpos. São questões que cercam os nossos pensamentos durante o jogo. E, ao final, quando conseguimos encontrar o rastro do tempo em cada corpo, finalizamos o jogo, mas as questões permanecem abertas. Peço licença mais uma vez para mudar a apresentação e seguir com o texto. Esse jogo nasceu na disciplina Métodos e Derivas, na disciplina da linha de Métodos e Derivas e outros deslocamentos, na disciplina Deslocamentos e Espacialidades, ministrada pela professora Karina Dias, no primeiro semestre de 2021. Partindo de uma provocação onde deveríamos criar uma obra coletiva e que pudesse ser acessada online por diferentes participantes. Passei a imaginar como seria uma obra coletiva, relacional e que se desse no ambiente virtual. Para solucionar a provocação, nasceu a ideia de construir um jogo da memória, onde pudéssemos ter fotografias de pessoas da nossa turma em diferentes temporalidades. A colaboração foi positiva e muitos colegas da turma enviaram suas fotografias. O jogo foi construído com a ajuda de designers e desenvolvedores que colaboraram com a minha iniciativa. E aqui cito Marcelo Siqueiro, designer, e também designer Raul Plasma, de Quixadá, Ceará.
Esse jogo está disponível para todos, e o endereço será colocado no final da apresentação. Uma obra construída por vários e de livre acesso para muitos. O jogo da memória foi construída e pensado dentro das diretivas de uma estética relacional de criação, onde o artista divide todos os passos da criação. A imagem dialética. O componente que adere à relação entre as pessoas no jogo da memória, sejam eles colaboradores, sejam os jogadores, é a imagem em temporalidades diferentes da mesma pessoa. Os jogadores acionam memórias de sua infância, situações similares e espaços que poderiam estar nos seus próprios álbuns de família. Sorrisos, olhares que respondem a certo ambiente de infância que chega a ser coletivo. As pessoas se identificam com as fotografias que vão aparecendo no jogo. De certo modo, passam a compartilhar com aquelas imagens as suas lembranças mais sagradas. A combinação de imagens anacrônicas no jogo salienta o poder de uma imagem dialética. No jogo da memória, compartilhamos um sentimento de saudosismo e conforto diante de pessoas que, como nós, também já foram crianças. Estamos falando de um tempo passado, que todos nós vivenciamos. Para Didi Huberman, abre citação, esse tempo não é exatamente o passado, tem um nome, é a memória. É ela que decanta o passado de sua exatidão, é ela que humaniza e configura o tempo, entrelaça suas fibras, assegura suas transmissões, devotando a uma impureza essencial. Através de uma imagem, temos o passado ativado à nossa memória. Através de uma imagem, temos o passado ativando a nossa memória. Temos o presente, o sentimento de pertencimento por termos vivido fases de nossas vidas de formas não iguais, mas semelhantes. Essa semelhança nos toca, nos afeta diretamente. Didi Huberman, também no seu livro Diante do Tempo, nos impele a pensar numa imagem dialética e com diferentes temporalidades. Essa polaridade de tempos foi observada nos escritos de Ab Warburg, mas também nas observações de Walter Benjamin. Abre aspas, citando Didi Huberman. A imagem não está na história como ponto sobre a linha. Ela não é nem um simples evento no devir histórico, nem um bloco de eternidade insensível às condições desse devir. Ela possui, ou melhor, produz uma temporalidade com dupla face. Esse pensamento dialético abre a nossa percepção para uma imagem que não está estática no presente, mas que se movimenta e nos convoca para um movimento entre temporalidades diferentes, cumprindo seu papel de acionadora de lembranças. Quando não mais tomamos os objetos históricos, no caso do jogo da memória, ou as fotografias que o compõem, como objetos estáveis, isolados, abre aspas, citando de Huberman, eles se tornam coisas dialéticas, coisas em movimento. Aquilo que lá do passado vem nos surpreender como uma tarefa da recordação. E, em considerações finais, o jogo da memória foi criado numa situação de isolamento social e proporcionou, no momento de sua criação, uma ação coletiva e relacional, pois houve a troca dos elementos constitutivos do jogo. Uma vez criado, esse sentimento de vivência coletiva continua agindo, pois a cada jogador que participa e dá início a mais uma partida, põe em movimento a obra que só é possível se for acionada. A troca continua no sentido simbólico, pois uma vez encontrados os pares correspondentes, o jogador também se recorda da sua infância e se vê nas imagens das outras crianças. A imagem, por ser dialética e acionar diferentes temporalidades, pode também relacionar sentimentos e agrupar, mesmo que virtualmente, um coletivo. Aqui seguem as referências citadas durante a apresentação, e aqui o endereço do jogo da memória, onde vocês podem jogar no computador, e aqui o link das apresentações do Coordenadas Confinadas 2021, onde foram apresentados os trabalhos relativos a essa disciplina. Muito obrigada pela atenção a todos.